Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo. Essa é uma aula de filosofia moderna. É uma aula da parte de ética dentro da filosofia. Antes da gente começar, eu queria deixar uma observação que eu acho bastante importante sobre quando a gente fala em modernidade, né? Eu já vi vários alunos imediatamente associarem o termo modernidade ao iluminismo. Não é uma associação equivocada, tá certo? O aluno que faz isso, mas o iluminismo ele não é o começo, né, da modernidade, ele é a modernidade madura, né? Ela é a modernidade já consolidada, tá? Quando a gente fala em pensamento moderno na aula de filosofia, a gente está pensando naquela forma de pensar que começou no Renascimento cultural, você deve ter visto na aula de história, né? Com a chamada Revolução Científica, porque foi a partir daí que propriamente começou a se construir uma visão de mundo diferente da que tinha antes, né? Antes era aquele horizonte medieval, que você já estudou, feudal, teocrático e tal, né? Com influências pelo menos da igreja na política, né? E então é a partir da Revolução Científica que a gente considera que começa a modernidade com o ideal de uma nova ciência, né? Então a gente vai ter na ciência Galileu, Copérnico, né, principalmente, a questão do modelo heliocêntrico. Na filosofia a gente vai ter Francis Bacon, com o ideal de uma ciência mais prática, René Descartes, né, com o racionalismo filosófico. Então tudo isso aí já é tema da modernidade e ainda não é o iluminismo, tá, galera? Então já é uma coisa para não dar mole. Segundo a historiografia oficial, né, lá na aula de história você aprende que a modernidade começa em 1453, quando os turcos conquistam a poderosíssima cidade de Constantinopla, né? Então isso acontece em 1453, ainda é século XV, iluminismo francês só no século XVIII, então lá é a modernidade madura. Dito isto, em relação à ética, nós vamos conversar sobre o pensamento de Kant, Immanuel Kant, que é provavelmente o pensador mais importante desse quesito na modernidade, né? Ele vai trazer uma nova forma da gente pensar o que seria ética ou moral, se diferenciando muito do que já acontecia antes, né, em termos de filosofia clássica e filosofia medieval. Imagino que vocês já devam ter estudado um pouquinho da ética de Aristóteles, um pouco ouvido falar de Sócrates, né? E de uma maneira geral a gente pode pensar o seguinte: para os antigos, para os medievais, a ética era uma reflexão voltada e pautada pela noção da felicidade, de uma vida feliz, de uma vida boa e dos caminhos, né, a serem percorridos para se alcançar essa vida feliz, essa vida boa, identificando sempre em algum tipo de virtude um, o acontecimento dessa felicidade. Então, mesmo que existam muitas variações entre os pensamentos de Aristóteles, de Epicuro, de Santo Agostinho, a gente tem em todos esses pensamentos que ainda não são modernos a ideia de que a gente tem que alcançar certas virtudes para ser feliz, né? Que há que se fazer um trabalho sobre si mesmo e buscar essa vida feliz. Então, o que que muda quando a gente alcança a modernidade? Por que que deixou de ser uma boa ideia pensar a ética a partir da virtude, né? Em primeiro lugar, a Idade Média é uma época de muita pobreza, de muito sofrimento, né, na civilização europeia, né? Então certos ideais clássicos foram caindo por terra pela própria dureza da vida mesmo, né? Pelas pessoas terem cada vez menos motivos para acreditarem em ideais de felicidade, de nobreza, né? Sendo que elas estavam levando uma vida super difícil, de muito sofrimento, de muita penúria, né? Juntando a isso a questão que eu já falei da grande modificação, né, que acontece a partir da Revolução Científica na forma de pensar, né? Colocar Deus de lado e colocar o homem no centro das relações, né, o tal do antropocentrismo, vocês já devem ter visto esse nome também, e colocar a razão humana, então, e não mais uma ideia de uma razão
divina, universal, transcendente, mas da razão humana, da razão que consegue realizar coisas, né? Construir coisas, fazer coisas. Coloca essa razão, essa racionalidade do sujeito, do indivíduo, como aquilo que a gente tem de mais seguro. Né? Costuma-se dizer que, né, a modernidade, foi Nietzsche, né, que foi dizer alguns séculos depois, né, que a modernidade mata Deus. Né? Então ele quer dizer nesse sentido, de que para fazer ciência, a partir do período moderno, ninguém tem que pedir permissão mais para Deus. Né? Não importa o que diz a Bíblia em relação a uma certa experiência que eu posso fazer com elementos da natureza, pegar um elemento, colocar em contato com outro e ver que resultado dá. Então houve uma separação cada vez mais aguda, né, das questões que envolvam a espiritualidade, das questões que envolvam um conhecimento prático, que passou a ser mais identificado com a ciência, né, e esse conhecimento prático tem muito a ver com a utilização de uma racionalidade inspirada nessa ciência nova, inspirada na física de Galileu, de Newton principalmente. Né? Uma ciência exata, como a gente acostumou a ouvir. Né? Então, dentro desse espírito, o que isso pode significar para o pensamento ético ou para o pensamento moral? Né? Vou fazer uma pequena ressalva, talvez alguns de vocês estejam se perguntando, ética e moral é a mesma coisa? Né? Alguém já falou isso? Com vocês, etc. Né? Vamos lá. De uma maneira bem geral, os termos são sinônimos. Ética e moral podem ser considerados como sinônimos. Para quem quiser ser mais específico, assim, entender um pouquinho mais das origens, é porque ética vem do latim, vem do grego, né, do grego antigo, ethos, e tem inclusive umas transformações ao longo da história do sentido dessa própria palavra, né, e ela queria dizer casa, queria dizer o jeito de funcionar da casa, as regras de funcionamento doméstico, né? O jeito de ser, digamos assim. Né? Então é por causa dessa palavra que Aristóteles legou para a gente, né? Não foi o primeiro a falar disso, mas foi ele que legou para a gente a ética como uma disciplina filosófica, então, desse modo de ser. Então a ética pensa o modo de ser do homem nas suas relações com os outros. Né? Moral descreve mais ou menos a mesma coisa, mas a palavra tem uma origem latina, né? Já na época do Império Romano, e modifica um pouquinho. Então aqui na nossa aula, ética e moral vão ser completamente sinônimos. Né? A gente está falando mais ou menos da mesma coisa mesmo. Existem alguns pensadores mais modernos, mais contemporâneos, a partir do século XX, tal, que vão tentar trabalhar com algumas distinções e dar sentidos mais específicos para a ética e para a moral. Né? Alguns vão dizer que a moral vai ter um sentido assim, mais universal, quando a gente tenta falar do que vale para todo mundo, e de que a ética a gente usa para falar de grupos específicos, a ética daquela cultura, como a dos índios, ou a ética daquele grupo profissional, como a ética dos médicos, alguma coisa assim. Né? Mas aqui para nós agora, então, ética e moral são sinônimos. A gente está refletindo, né, sobre o agir humano, sobre o que a ação de um representa em relação ao outro, né, sobre por que a gente vive juntos, o que a gente faz com a vida, né, o sentido de viver. E como eu comecei dizendo, era comum que as éticas da antiguidade e do medievo se debruçassem sobre o problema pensando a questão das virtudes e a relação dela com a felicidade. Pois bem, Kant muda completamente o jogo e ele faz uma pergunta bastante específica e bem moderna. Né? Ele quer saber como que eu posso entender a minha capacidade de escolher. Para ele, muito antes da gente dizer que é ético eu buscar a felicidade, que é ético eu buscar o bem, ele quer saber como é que eu posso buscar alguma coisa. De onde eu tenho essa capacidade, como funciona essa minha capacidade de fazer escolhas, de buscar qualquer coisa que seja. Então ele está pensando que a nossa moralidade, ela resulta de alguma coisa do funcionamento da nossa própria razão, e não de um mistério, né, divino, religioso e tal, assim. Tem essa dimensão também, né, o Kant não nega a religião, mas a reflexão dele é de uma inspiração muito racionalista. A reflexão dele está sempre interessada
em nos falar até onde a gente for capaz de falar racionalmente sobre as coisas. Significa que a gente consiga concordar só através da conversa, do raciocínio, do argumento, sem que um tenha que acreditar em alguma coisa que o outro está dizendo, sem compreender aquilo. Para Kant isso é fundamental. Isso é o que significa propriamente iluminismo, né, ou esclarecimento, né, que é a mente humana, a razão humana amadurecendo, crescendo, se expandindo, né, sendo usada mesmo. Então, para ele, é um erro. O que os antigos estavam fazendo, pensar a ética a partir da felicidade, é um erro. Porque ele entende que você dizer que o motivo da minha ação é que eu quero ser feliz, você está dizendo que eu sou uma pessoa que só age de uma maneira interessada. Que tudo que eu faço é porque eu quero ser feliz. Era como Aristóteles pensava e como vários dos antigos pensavam. Que qualquer ação, qualquer tarefa, qualquer coisa que eu tento materializar, realizar, conquistar, eu faço isso porque eu quero ser feliz, porque eu identifico naquilo ali algum tipo de felicidade. Para Kant, isso não é suficiente para eu dizer que uma ação é ética ou não, para eu pensar se uma ação tem um valor, tem algum tipo de dignidade em si mesma ou não, né? Qualquer criatura, inclusive os animais, se for colocada diante da possibilidade de alcançar alguma coisa que quer, se o animal está com fome e você coloca comida na frente dele, ele também vai escolher se dirigir até a comida. Então Kant tem essa pergunta na cabeça dele. Se a gente só se move, se a gente só escolhe porque a gente quer alguma coisa, porque a gente espera alguma coisa, significa que a causa da nossa ação não é a gente, mas é aquilo que está fora da gente, aquilo que a gente quer. Então, como a gente pode pensar que a nossa ação tem algum valor se a gente é o tempo inteiro obrigado a agir e buscar coisas que estão fora da gente? Então, para ele, era muito importante pensar se a nossa capacidade de escolher e de decidir o que a gente quer fazer, ela não pode ser pensada de uma maneira independente dos resultados, né, das circunstâncias da existência concreta. Deixa eu tentar exemplificar um pouquinho para ficar menos abstrato, né? Ele está tentando dizer assim, olha, se toda a minha ação for determinada por alguma coisa que eu quero obter, eu estou em pouca possibilidade de exercitar a minha liberdade. Porque, por exemplo, se eu quero muito ter aquele objeto e você oferece aquele objeto para mim, você tem algum poder sobre mim. Então a minha escolha, ela pode ter sido determinada por você. Como eu posso, né, colocar a comida na frente do cachorro, eu posso também colocar diante de você aquilo que você está querendo. E você imediatamente vai correr atrás daquilo ali, vai buscar aquilo ali que você está querendo. Então, para ele, quando isso acontece, a gente está sendo determinado por algo que não é a nossa própria razão, mas por algo que é exterior a nós, por algo que desperta na gente aquilo que a gente conhece como interesse. E não tem nenhum juízo de valor nisso, tá, pessoal? Não está falando que quando a gente age por interesse a gente é mal, ele não está falando isso, né? Na maior parte das vezes a gente age por interesse mesmo. É uma condição natural, assim como os animais também, né? A gente age para satisfazer as necessidades do corpo, para sobreviver. Mas ele está pensando aquilo que o humano tem de próprio, né? A ética, quando a gente conversa sobre ética, a gente não está conversando sobre as relações entre os animais ou entre as plantas, né? Então o humano ele tem alguma coisa para além disso. Então, muito antes de buscar a felicidade, Kant quer saber como que eu faço para saber se eu mereço a felicidade, se eu sou digno da felicidade, se existe alguma coisa para eu pensar o valor da minha ação que não seja exterior a mim. Então, olha só, de onde vem o critério para eu saber o valor de uma ação? Se uma ação é ética somente quando ela traz a felicidade, como pensavam os antigos, uma pessoa que está sofrendo, que está tendo problemas na existência, significa que ela merece aquilo? Que ela então é antiética? Que ela é má? Porque toda vez que eu digo que é ético buscar a felicidade, então só está sendo ético aquele que a está alcançando, não é? Se o valor da ação é conseguir as coisas,
Só tem valor aquele que consegue. Então Kant pensa que, opa, isso tem alguma coisa problemática. Existem inúmeros exemplos ao nosso redor de pessoas que conseguem muitas coisas, que têm muita riqueza e que a gente não precisa fazer muito esforço para perceber que elas não são éticas, tá? Então o que a gente quer dizer com isso, então? O que a gente quer apontar para o fato de que elas não sejam éticas? Né? Então a reflexão vai para... A pergunta é, o que concede valor, então, à minha ação? O que faz com que a minha ação possa ser considerado uma ação valiosa, uma ação boa, né? Ética, essas palavras que a gente gosta de usar. O que me leva a escolher isso e não aquilo é que dá valor ao meu agir, para o Kant. Então, o que me leva a escolher? Né? Os antigos, como a gente estava explicando, eles entendem que o que movia a ação era uma finalidade. Então, se eu quero comer, eu caço, pego o bicho, cozinho e como. Então, tudo que eu só fiz porque eu criei antes aqui, ó, a expectativa de que se eu fosse ali na mata, colocasse uma armadilha, pegasse o bicho, cozinhasse, eu conseguiria comer. Então, toda a causa que movimenta a minha ação é exterior, é conseguir aquele objeto específico para eu me alimentar. Isso significa a ação ser movida pela finalidade. O Kant quer saber, quer refletir sobre a nossa vontade. Então, a finalidade, ela é exterior. A vontade, ela é interior. Então, por exemplo, mesmo que eu esteja com muita fome, você pode me oferecer comida, mas a gente pode ser, digamos, adversários políticos muito sérios e eu decidir que eu não quero aceitar a sua comida. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de não decidir sempre a partir do estômago dele, a partir das necessidades dele, a partir do interesse. Às vezes ele decide de uma outra forma, que o Kant vai chamar, né, de uma forma racional. Como, por exemplo, né, acabei de falar, esse adversário político, essa pessoa que vê o outro como um adversário ou até um inimigo, que tem razões para achar que é certo, que a melhor coisa que ela tem para fazer é não aceitar aquele alimento, que de repente mataria a fome do corpo dela naquele momento. Então, olha só, se o ser humano fosse um simples animal que só agisse por interesse, quando ele estivesse com fome, ele ia decidir pela comida. Então, se o ser humano, às vezes, consegue decidir contra esse impulso, contra essa racionalidade, é porque a vontade dele tem o poder de dominar essa parte mais material, essa parte mais física. Claro que se o homem ficar sem comer para sempre, uma hora ele vai morrer, né? Mas vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que tem várias religiões que as pessoas fazem jejum. Nenhum outro bicho faz jejum. Então o que leva uma pessoa a decidir, impor sobre o corpo dela que ele vai passar por certas dificuldades e que aquilo é certo, aquela ação tem um valor, aquela ação é digna. Então, para o Kant, é a nossa vontade racional que é capaz de determinar essa nossa parte sensorial ou material, ok? Então, recapitulando, para as éticas antigas, o que move a nossa ação é a finalidade. A finalidade ela é exterior à ação. Né? Eu estou aqui, a minha razão está aqui comigo, o objeto está lá fora, o objeto que eu quero me alimentar dele, por exemplo. Então é ele que atrai a minha vontade, logo ele é a causa da minha ação. Eu não sou livre quando eu ajo assim. Outra coisa, né, é eu poder decidir, mesmo contra essas minhas inclinações. Por exemplo, eu decidi que amanhã eu vou fazer o dia inteiro de jejum porque eu quero me purificar de alguma coisa. Então eu consigo, com a vontade racional, ter um certo controle e agir diferente né, e agir não sendo determinado só pela vontade material, pela vontade do corpo. Então o ser humano, para o Kant, ele pode se determinar a agir de maneira racional. É só quando ele faz assim que ele está sendo propriamente ético. É só quando ele faz assim que a ação dele tem valor em si mesma. Significa ninguém de fora, nenhum objeto exterior, nenhuma pessoa exterior é que diz e concede qual é o valor da sua ação. É a sua própria razão que é capaz de perceber qual é a melhor coisa a fazer em cada situação. Tá? Nós vamos aprofundar isso mais um pouquinho. Ok. Então vejam, ao buscar
entender racionalmente como que a vontade funciona, a gente entende por que o Kant é um pensador, né, moderno, iluminista, né? Ele então tem esse propósito de compreender o fenômeno moral do jeito mais claro, né, e universal possível. Racional é sinônimo de universal. Racional significa que qualquer ser dotado de razão vai ser capaz de entender se o outro ser explicar para ele. Tá? No contexto da filosofia moderna, acredito que vocês possam já ter estudado isso um pouquinho também, surge uma discussão durante alguns séculos entre os empiristas e os racionalistas, naquele contexto da revolução científica. Fazendo assim uma breve vírgulazinha aqui, né, só para poder a gente entender isso melhor, né? Os racionalistas eram um grupo de filósofos muito bem representados pelo René Descartes, né, que viam na matemática o modelo do conhecimento, viam na matemática a verdade e queriam que a matemática fosse o modelo para todas as outras ciências, para todas as outras formas de saber. Então, a matemática, ela tem o poder de dar para a gente resultados, né, pelo simples raciocínio, pelo puro pensamento, né? Eu pergunto para vocês, quanto que é 7 vezes 5? Aí você faz 35. Né? Você faz um processo mental. Você não tem que pegar 5 coisas e agrupar aqui, colocar mais 5 aqui, e mais 5 aqui, e mais 5 aqui, e fazer 7 filas, e aí contar uma por uma para ver se dá 35. Vai dar, né? Mas você não vai precisar fazer isso. Isso seria fazer uma experiência para comprovar o resultado, se a gente precisasse fazer isso, tá bom? Essa discussão dos racionalistas e dos empiristas tem a seguinte forma. Para os racionalistas, a razão é essa parte mais pura, mais matemática, que me permite dar resultados sem fazer experiência. Essa parte ela é mais importante para o conhecimento, ela é mais importante para a ciência do que fazer as experiências. E o outro grupo, os empiristas, dizia o contrário, que por mais que a razão seja capaz de pensar umas coisas sozinha lá, ela precisa fazer as experiências para poder ver se o resultado está certo ou não está certo. Tá? Grosseiramente resumindo, seria essa a ideia, né? E o Kant surge exatamente com a intenção de harmonizar esse conflito, né? Ele faz isso na Crítica da Razão Pura muito bem, para quem estiver estudando a parte de epistemologia, né? Teoria do conhecimento. Hoje nós estamos estudando ética. Mas ele faz isso muito bem, de dizer que os dois estão certos, que eles não deviam estar brigando, né? De que tem uma parte que diz respeito à razão, que tem uma parte que diz respeito à experiência, que tem que equilibrar as duas e tal. Essa parte que diz respeito à razão, isso que eu acabei de explicar com o exemplo da tabuada, 7 vezes 5, 35, eu não preciso fazer a experiência, eu sei pelo raciocínio. Isso no vocabulário do Kant tem uma expressãozinha muito peculiar, uma expressão em latim, que é a priori. Então essa aí, galera, anota, porque isso confunde muito, tá muito... dá pano pra manga em questão objetiva, tá? Toda vez que você lê a priori, significa antes da experiência, que não precisa da experiência, que você só consegue acessar de uma maneira formal, abstrata, pura, como na matemática, tá? E o contrário de a priori é a posteriori, também uma expressão latina, né, em latim, e quer dizer que é depois da experiência. Eu digo assim agora para vocês, lá fora o céu está azul. Não sei que horas é aí, eu disse lá fora o céu está azul. Aí você vai pela sua janela e olha para ver se o céu está azul ou não. Aí você está fazendo uma verificação a posteriori. Você vai ver se o meu enunciado é verdadeiro, não fazendo um raciocínio, mas fazendo uma experiência, tá bom? A nossa capacidade de fazer as coisas pelo raciocínio puro, a parte matemática, a parte a priori, então, né, ela tem certos princípios, certas leis, uma certa forma de funcionamento. E a filosofia do Kant tem essa proposta de, em todas as dimensões da razão humana, na razão que conhece a natureza, na razão que age eticamente, na razão que admira a obra de arte, em tudo que o Kant investiga, ele quer investigar como que são essas regras de funcionamento a priori,
da razão. Ele queria descobrir como que a razão funciona, falando assim bem claramente, tá? Então, retomando a questão da ética, né, ele descobriu que o que faz a gente agir é a nossa vontade e não a finalidade. A vontade faz a gente poder escolher entre comer ou não comer, concordar com a pessoa que tem princípios que nos contradizem ou não concordar com a pessoa, né? Então a vontade, ela é, falando agora em filosofia complexo, né, ela é o fundamento do agir. Significa que é só porque nós temos essa capacidade, que a gente chama de vontade, é que a gente pode ser considerado uma criatura livre, que age eticamente ou não, dependendo daquilo que ela escolher. Então, Kant vai dizer que na nossa razão ela tem então essas duas formas, esses dois mecanismos, digamos assim, duas formas de se determinar a fazer alguma coisa. Todos nós. Então você imagina aquele dia que você está acordando com aquela preguiça, está lá na cama preguiçosa, mas você tem que levantar, né? O Kant está dizendo assim, a gente tem duas formas de se obrigar a fazer qualquer coisa. Então o exemplo agora pode ser sair da cama. A forma mais comum é aquela forma que os antigos já explicaram. Eu tenho uma finalidade. Você acorda, está morrendo de sono, mas eu tenho que acordar porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que acordar porque qualquer outra coisa, tem que ir para a escola, né? Então você tem uma finalidade, um compromisso, um algo que faz com que você olhe para aquilo e fale, eu tenho que fazer aquilo por causa daquilo lá, né? A outra possibilidade é, no dia anterior você combinou com você mesmo, que você cuida da saúde, que você vai acordar às 7 horas, que você vai fazer exercício, tal, porque isso é a coisa certa a se fazer. Você entende racionalmente que essa é a melhor coisa para você fazer. Aí no dia seguinte você acorda, está com sono, mas aí você lembra, mas essa é a melhor coisa para eu fazer. Eu vou fazer porque essa é a coisa certa, tá? O exemplo não é muito ético assim, né? Era para ser simples mesmo, tá? Mas para a gente entender bem essa peculiaridade da nossa razão. Ela pode tomar certas decisões que parecem até que vão contra a nossa natureza, né? Até decidir não comer a gente pode. Então, o Kant vai dizer, toda vez que eu decido porque alguma coisa que está fora de mim, eu estou agindo de uma maneira não livre. No vocabulário dele, tem umas palavras um pouquinho complicadas. Essa ação que é determinada pela finalidade exterior, essa ação não livre, ela é uma ação que para ele é fundamentada na heteronomia. Nossa, professor, que palavrão, o que é heteronomia? Heteronomia é o contrário de autonomia. Autonomia significa auto é o mesmo e nomia vem de nomos. As duas palavras são gregas. Nomos queria dizer lei. Então, autonomia é você mesmo dá a lei a você mesmo. Você mesmo dá o motivo. Você mesmo dá a obrigação. Heteronomia, hétero também vem do grego, quer dizer outro. Então, heteronomia é outro dá a lei. Outro dá o motivo da sua ação. Então, se eu só vou agir, se eu só estou dando essa aula aqui agora porque eu esperava ganhar dinheiro com ela, então essa seria uma ação heterônoma. Por quê? Porque eu estou agindo não por causa do valor da ação, mas por causa daquilo que eu espero obter com a ação. No outro caso, não, eu estou dando aula porque eu acho que essa é a melhor coisa que eu posso fazer. Eu estudei em Universidade Federal, eu tive bolsas, eu tive ajuda, né, do povo brasileiro. E é justo que eu compartilhe, que eu dou esse conhecimento, porque eu entendo que essa é a melhor coisa que eu posso fazer, essa é a coisa certa a fazer, mesmo que eu não ganhe dinheiro com isso. Aí nesse caso eu estou usando não a heteronomia, mas eu estou usando a autonomia, ok? Eu estou sendo a causa, o motivo, né, do agir. Eu estou reconhecendo o valor da minha ação, mesmo que as outras pessoas não reconheçam. Mesmo que a sociedade não reconheça. A minha ação tem um valor nela mesma, porque a minha razão reconhece isso claramente. Ok? Para a gente partir para umas questões e poder aplicar isso um pouquinho, né? Vai aparecer um palavrãozinho aí, uma expressão estranha, que costuma aparecer nas questões, que é o imperativo categórico. O Kant ele tem uma filosofia
complicada porque ele é muito preciso, muito específico com os nomes que ele dá para as coisas. E os nomes são muito exatos, assim, tá? Então, às vezes, a gente é pego de surpresa e fica confuso com algumas coisas por conta de falta de clareza mesmo desses passinhos, tá? O que é um imperativo? Lembra da aula de português? Imperativo não é aquele tempo onde a gente dá ordens. Então, imperativo é o nome daquelas funções, daquela capacidade que a nossa razão tem de se obrigar. Quando o imperativo ele vai atrás do objeto, né, daquilo que ele está representando como fim, então eu tenho fome, aí eu ajo atrás da comida, né, aí eu tenho um imperativo hipotético, eu tenho uma hipótese, eu estou com fome, tem uma hipótese que lá tem comida, então eu vou até lá checar se lá tem comida. Então, essa é a forma do agir heterônomo, como eu acabei de falar, tá? Então, vai ter material para vocês na pastinha aí do Drive, vai ser compartilhado com vocês um PDF para vocês poderem acompanhar, né? Mas então, vai ter o diagraminha para ficar fácil de lembrar, tá? Então, o agir heterônomo é aquele que a lei, a norma, está fora de mim, está naquilo que eu quero. Então, eu estou usando uma parte, digamos assim, da minha vontade, que é o imperativo hipotético. Eu tenho aquela hipótese, eu quero aquilo, eu vou lá. Eu quero aquilo, eu vou lá. Então, se eu quero, então eu ajo. Se quero aquilo, então ajo. A outra forma é o imperativo categórico. Categórico significa abertamente, explícito, né, na cara. Isso quer dizer o seguinte, é a forma quando a razão determina a ação de uma maneira completamente racional, como no exemplo que a gente viu. No vocabulário dele, ele diz o seguinte, como que eu posso, né, já que eu dei exemplos que foram pouco polêmicos, assim, né, vamos complicar um pouquinho, né, como que eu posso saber, eu estou num dilema, se eu faço ou não faço uma certa ação. Eu estou com dúvida se ela vai ser uma ação boa ou se ela vai ser uma ação ruim. Eu estou com essa dúvida, tá? O que eu faço? O que eu posso fazer, né, para ter algum tipo de critério quanto ao valor da minha ação? Eu posso conversar com todas as pessoas, eu posso pedir conselho para minha mãe, eu posso pedir conselho para o padre, mas tudo isso aí tá fora da minha razão, né? Eu posso aprender com essas pessoas, mas a determinar a minha vontade só eu posso com a minha razão. Então, em última instância, Kant vai dizer que eu só posso consultar a minha razão. Como que eu consulto a minha razão? Estou no dilema, não sei se eu faço isso ou não, não sei se vai dar em coisa boa, se vai dar em coisa ruim e tal. Aí o Kant vai dar a fórmula do imperativo categórico, que é o que a gente estava falando. O imperativo categórico diz assim, age de uma maneira, de tal maneira que se todas as outras pessoas agirem dessa mesma forma, tá tranquilo. Que você possa imaginar que as outras razões concordem com você. Que você possa imaginar que essa sua ação ela está sendo determinada por uma lei objetiva. Para o Kant, a lei moral ela é uma lei objetiva. Agir de uma forma, por exemplo, se eu, para ganhar um pouco mais de dinheiro, aceito um trabalho onde eu tenho que mentir e enganar as pessoas, o Kant entende que quando eu faço isso, eu estou dizendo para a humanidade que é legal eu mentir e enganar as pessoas. Então, se eu estou na dúvida se eu vou ou não vou aceitar aquele emprego, eu faço essa pergunta para mim. Se todo mundo agir dessa mesma forma que eu estou querendo agir, o que eu acho que vai dar? Ok? Então, esse é o imperativo categórico. Tá? Então, a fórmula é age de tal maneira que a máxima da tua ação possa ser tomada como máxima por todos os outros seres humanos. Máxima é o mesmo que motivo, né? Certo? Então, vamos passar umas questões aqui umas questões objetivas, deixa eu abrir aqui no computador, só um pouquinho, umas questões objetivas para a gente ver isso aplicado, a gente ainda tem algum tempo. Vocês estão com o PDF aí, vocês abram por favor, né? Já deve estar na mão aí inclusive. A primeira questão é para fixar essa informação do imperativo categórico. Segundo a fórmula universal do imperativo categórico, uma ação está correta quando? Letra A, está de acordo com o princípio de autoconservação. Não, né? O princípio de autoconservação não tem nada a ver aqui com o imperativo categórico.
A autoconservação é manter, né, o corpo vivo, sobreviver. O imperativo categórico é agir de uma forma que todos os outros também possam. Letra B. Gera maior felicidade e bem-estar para o maior número de pessoas. A gente falou aqui, né, a felicidade é muito boa, mas não é ela que diz que a pessoa é moral ou não é. Né? Tem um monte de gente por aí que parece que está rica, parece que está feliz e que talvez não seja. Né? Que talvez não seja moral, a gente quer dizer, né? Que a gente tem algumas suspeitas, pelo menos. Né? Estar de acordo com os 10 mandamentos, também já disse que não, né? Letra D, é uma ação correta. Ó, essa daí você vai perguntar, como é que eu sei que uma ação é correta? Qual é o critério? É exatamente porque não é fácil saber qual é uma ação correta que Kant fez todo esse pensamento que ele fez, tá bom? Letra E, pode ser praticada por todas as pessoas. Então tá aí, essa é para fixar mesmo, tá? Questão facinha, fixando que o imperativo categórico diz isso, então. A ação que é boa é a ação que pode ser praticada por todas as pessoas. A segunda questão que eu coloquei aí caiu no Enem de 2012, né, falando sobre esclarecimento. Esclarecimento e iluminismo são sinônimos, são traduções da mesma palavra. Tá? Se refere a essa compreensão, né, que a filosofia teve, sobretudo nesse período, né, do desenvolvimento da razão, né, de entender que à medida que a humanidade avançava na história, a razão também estava avançando. Né? E aí o Kant tem um texto bastante famoso, que é um texto curtinho, bem fácil de achar pela internet, que é o que é isso, o esclarecimento, né? Ou o que é isso, o iluminismo, dependendo da tradução. Tem um trechinho desse texto aqui que diz assim, ó, o esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a capacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem, de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza já muitos libertou de uma condição estranha, continue, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Trechinho bastante forte, né? Então, resumindo, o que ele diz? Que o esclarecimento é quando o homem decide crescer voluntariamente, né? Que ele quer entender e fazer as escolhas dele com compreensão, com entendimento o máximo possível, sem ter que depender sempre de uma tutela. Ah, o que eu vou fazer? Ah, tá certo ou tá errado? Eu pergunto para o padre, eu pergunto para o cientista, eu pergunto para o presidente, eu pergunto para o vereador. Eu tenho que ter critérios próprios também, eu tenho que ter uma razão desenvolvida. Né? Isso é esclarecimento para Kant. Tá? E aí, Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa, letra A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Letra A está certíssimo, tá vendo? Ele está dizendo que é a reivindicação, né? Quer dizer, olha aqui o que é esclarecimento. É que a nossa racionalidade ela é autônoma. E quando a gente usa a nossa racionalidade autônoma, a gente expressa a nossa maioridade. Por que a B está errada? Porque a B está falando de verdades eternas, como vocês estão vendo aí, né? Nada a ver. Por que a C está errada? Porque ela fala de imposição de verdades matemáticas de forma heterônoma. A gente acabou de aprender que heterônomo é o contrário de autônomo, então é o contrário de livre, é o contrário de moral. Vocês perceberam também que para Kant não dá para falar numa ação boa se ela não for uma ação livre. Né? Não é uma novidade, isso também já está no pensamento de Aristóteles e tal, mas a forma como Kant coloca, né, é bem diferente, como vocês podem ver. A D, compreensão de verdades religiosas, que não, né, já viram que não, né? Letra E, emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Também não. Cuidado com essa E, tá vendo? Ela é meio pegadinha, né? Esclarecimento não é se emancipar de ideologias, até porque na época do Kant esse termo ainda nem tinha pintado. Né? Ideologia é uma palavra que surge lá pelo 18, ali na França, mas ela só faz sentido mesmo a partir do 19 e 20, com o pensamento do Marx. Né? Então tem uma coisa anacrônica ali, né? Significa um conceito que foi cunhado depois. Então também não está rolando. Terceira
questão que eu coloquei aí para vocês caiu no Enem de 2017. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda a consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido, e ao contrário do dever, livrar-se dos apuros dessa maneira? Né? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Isso é um trechinho do Kant, mesmo de uma obra chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Então, olha só, de acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto, letra A, assegura que a ação seja aceita por todos, a partir da livre discussão participativa. Não, né? Falsa promessa de pagamento. Letra B, garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. Olha, é exatamente o contrário disso, né? Não garante nada, né? A falsa promessa de pagamento não tem nada a ver com o futuro da Terra, só tem a ver com o futuro da pessoa que está prometendo a mentira ali, né? Letra C, opõe-se ao princípio de que toda a ação do homem possa valer como norma universal. Aí, ó. Opõe-se, quer dizer, vai contra ao princípio de que toda a ação do homem possa valer como norma universal, que é justamente o que o Kant acabou de ensinar para nós, né? Que a ação é moral, a ação é boa quando ela pode ser praticada por todos. Letra D, está errada porque fala que fins justificam os meios, né? Isso aí está longe do Kant, né? Isso é Maquiavel. E a letra E permite que a ação individual produza mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. A gente já viu também desde o comecinho da aula que a felicidade ela é importante, mas ela não é o fundamento, ela não é o que garante a moralidade, o valor, a dignidade de uma ação. 4, estamos quase acabando. Uma ação praticada por dever deve ter o seu valor moral, não no propósito que com ela se quer atingir, né? Não na finalidade que a gente quer atingir, mas na máxima que a determina. Não depende, portanto, da realidade do objeto da ação, mas somente do princípio do querer, segundo o qual a ação, abstraindo de todos os objetos da faculdade de desejar, foi praticada. Dando uma traduzidazinha, né? Porque o Kant não é muito facinho de ler mesmo, né? O que ele está dizendo? Que a ação por dever, ela não depende da existência objetiva de alguma coisa. Então eu não ajo de uma boa maneira porque eu sei que objetivamente existe o bem, o paraíso, eu vou para o céu, eu vou ser coroado, porque vai dar certo para mim, porque as pessoas vão gostar de mim. Não é por conta de nada que exista, mas é porque eu reconheço um princípio universal naquela forma de ação. Tá? E aí quais são as opções que a gente tem aqui? Ó? De acordo com essa passagem, pode-se concluir que o valor da ação moral em Kant é determinado. Então olha só, o que determina o valor da ação moral no Kant? Letra A, pelos objetos que orientam a faculdade de desejar. Não, né? Por sua subordinação ao princípio do querer em geral. Isso aí parece que tem um pouco a ver com o que a gente leu ali, hein? Vamos deixar essa aí. Letra C, pela validade objetiva dos objetos. Já falou que não, né? Letra D, por sua subordinação à vontade subjetivamente determinada. Não, porque não é subjetivo, né? Não é do indivíduo que ele está buscando. Ele está buscando a norma que valha para todos. E a letra E, por sua conformidade ao dever. Tem uma pegadinha aí, então entre a B, né, e a E. Por que a E não é a boa? Nosso tempo está quase acabando. Por que a E não é a boa? A E, essa expressão que ele tem, conformidade ao dever, anota aí que essa é importante também, tá, pessoal? Conformidade ao dever é quando uma ação ela tem a aparência de ser boa, mas o motivo da ação não necessariamente é bom. Por exemplo, quando um político constrói 10 hospitais, ele está fazendo uma coisa boa para a população. Mas se ele constrói esses 10 hospitais porque ele está fazendo uma aliança com outro cara que vai financiar a próxima campanha dele no outro ano, então ele está
agindo, né? Ele está vinculando interesses próprios àquela ação boa. Então ela por fora, ela é conforme ao dever, mas ela não é uma ação que tem valor moral para o Kant. Por quê? Porque o indivíduo misturou os seus interesses particulares. Tá certo? A última, que é o 5, para a gente finalizar, texto 1, um trechinho muito famoso do Kant. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Essa é uma passagem muito famosa, muito lida, né? Onde o Kant está refletindo sobre como que é maravilhoso que exista uma espécie na natureza como nós que experimente uma coisa tão nobre quanto o dever, quanto essa necessidade de agir de uma forma que os outros também possam compreender, concordar e agir segundo ela, né? Mesmo que a gente tenha muitos problemas, muitos conflitos, a gente tem essa possibilidade, né? O texto 2 é um poeta fazendo uma brincadeira, uma inversãozinha com a frase do Kant. Ele diz: duas coisas admiro, a dura lei cobrindo-me e o céu estrelado dentro de mim. A releitura realizada pelo poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Então está invertendo, né? Letra A, possibilidade de liberdade e obrigação da ação. Não é isso que está em jogo, né? Não é a possibilidade da liberdade que está em jogo, né? Mas é a lei moral interna. Então não é essa. A prioridade do juízo e importância da natureza. A prioridade do juízo, naquele sentido de a priori, né? De que não tem experiência.